Começando inicialmente, aí vem o que não perde a esportiva. E durma-se com um barulho desse. Já pensou se esse jogo está na loteria? Ia derrubar meio mundo. Os cariocas vêm assim, um dia bem, o outro mal. Ontem todos os cariocas venceram. Hoje, um perdeu, o Flamengo, que era o franco favorito. O outro empatou lá em Marechal Hermes. A coisa não anda boa para o futebol carioca e o Flamengo, que tem sido a maior força deste Rio de Janeiro, caiu bastante de produção. Lá em São Paulo, deu a impressão de que partiria para faturar outros canecos. Agora a gente já sente que a coisa está um pouco mais difícil, porque a presença de Toninho se impõe, mas é uma coisa que vai ter que acontecer depressinha. E o Toninho vai ter que apanhar a sua forma atlética, porque hoje ele voltou, não está no ponto, mas é o homem que desce por ali, e por ali o Flamengo tem armadas as suas grandes chances de gol. Mas eu fico me perguntando a mim mesmo se o time do Flamengo é ruim com o Cláudio Adão, é pior sem o Cláudio Adão. Eu recordo até, disse isso outro dia, que no time do Flamengo, depois de Zico, que é um jogador fora de série, o Cláudio Adão era o seu maior artilheiro. Pois foi sair o Cláudio Adão. E não sei se há algum problema de ordem disciplinar, emocional ou psicológico, ou sei lá o que há. Eu sei que saiu o Cláudio Adão, a coisa tá russa para o time do Flamengo. Porque nem o Tita tem a característica do homem brigador. Brigador ele é, mas é um brigador vindo de trás. Para ficar ali meio paradão para brigar com os caras, a característica já é diferente. E o Zico também. Afora isso tudo, afora todos os erros do Flamengo, levou Cláudio Coutinho na noite de hoje o maior azar. Levou ontem o Zagallo, quando teve que fazer uma alteração, teoricamente era boa, a entrada de Zulica e tirar o Osnir, mas mal começou o segundo tempo. O Cristóvão se machucou, então desmantelou todo o sistema. Hoje aconteceu isso com o Cláudio Coutinho. 1 minuto e meio antes, ele tirou o Carlos Alberto, já devia ter tirado há mais tempo, entrou o Toninho e o jogador Júnior sofreu aquele profundo corte no supercílio, saiu com a cara que era todo sangue, e aí a coisa ficou russa para o Flamengo, porque quem é que ele tinha no banco para colocar? Tinha Manguito? Não sei se Manguito seria uma boa, mas pretendeu o técnico botar o time mais ofensivo do que nunca porque perdia. Então era tudo ou nada. Mas aí teve que mexer em toda a estrutura do time. Porque o Andrade teve que vir para a lateral, e aí o jogador Adílio veio para o meio, aí tudo bem. O Carlos Henrique, jogador ponta, legítimo, mas a tirada do Andrade sufocou o time do Flamengo. Porque ele nem foi um bom lateral e deixou de ser um bom meio-campo, porque nessa altura também do jogo, o Carpegiani já estava com uma língua vermelha se arrastando no gramado. Então o time do Flamengo sofreu o gol aos 4 minutos, mas empatou aos 19. Então sobrava tempo, mas tempo de sobra sobrava para o Flamengo chegar ao gol da vitória. Mas ao invés de se ver o Flamengo perto do segundo gol, o que a gente via era o time do Botafogo da Paraíba. Todo contra-ataque era ali uma coisa terrível na defesa do Flamengo, porque o Flamengo queria ganhar o jogo. E tudo que era jogado ali pelo Soares era sempre um sufoco, ou pelo lado direito, ou pelo lado esquerdo. O fato é que o time da Paraíba manteve sempre 2 jogadores bem abertos, para nos lançamentos, quando a bola estava de posse da defesa, em 3 toques saía já a jogada para o gol. Então, quando eu disse que estava 1-0, e eu cheguei a dizer que o Flamengo tinha que se armar para ver se conseguia chegar ao empate, é que a gente estava sentindo aqui que a coisa estava realmente ruim. E o Flamengo chegou. E poderia ter chegado à vitória, mas seria profundamente injusto. Porque neste segundo tempo, quem mais perigo passou para tomar gol foi o goleiro Raul. Antes do gol, aos 36 minutos, que foi numa hora ingrata, que foi um gol que abaixou completamente a cabeça de todo o time do Flamengo, antes disso o Raul teve para tomar o gol. Porque o Rondinelli foi, o Toninho ia, do lado do Toninho, o Toninho tinha que ir. Mas ninguém podia cobrir o Rondinelli, que tinha que cobrir também, foi tentar
apoiar, foi a tentar ajudar, o Nelson sozinho não dava conta, o Andrade não é lateral esquerdo, então todo contra-ataque era aquele sufoco. Quando se faz restrições, quando se critica o time do Flamengo, que não está bem, isso não quer dizer que não tenhamos a obrigação de elogiar o comportamento técnico, tático desse time da Botafogo lá da Paraíba. Que nesta altura deve estar acontecendo a maior festa, ninguém vai dormir, vai todo mundo comemorar. Amanhã em João Pessoa não vai se falar noutra coisa, senão nessa vitória realmente histórica para o futebol daquela terra, porque este time foi disciplinado técnico e taticamente de princípio a fim. Muito bom esse meio-campo, o Zé Eduardo, o Nicásio, o jogador Deca, e o jogador Soares, que muito pequenininho, meio redondo, cabeça chata, mas é um açougue, excelente jogador. E a parte disso é o que o Raul vinha gritando com 15, 20 minutos. Sim, Valdir. Ô Afonso, acho que juntando os dois resultados, Curitiba 1, Vasco 0 em São Januário, hoje aqui, Botafogo da Paraíba 2, Flamengo 1, dá uma zebra tamanho mundo. É verdade, mapa mude mesmo. Bota então, 2, Flamengo 1. Estou me lembrando também do Vasco ontem, eu vou te contar. Mas aos 15 minutos, o jogador Raul reclamava do time, dizendo o seguinte: em 3 toques eles estão aqui, em cima de mim. E o Flamengo demora um mês para chegar do outro lado. Ora, se um time está marcando sob pressão... Comentário da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Tem que ser de primeira. Se você está tendo uma marcação sob pressão, você não pode ficar muito tempo com a bola no pé, nem pode ter jogadores estáticos. Há que existir um rodízio. E isso não existiu no time do Flamengo. Tanto que o 0-0, no primeiro tempo, foi injusto para o Botafogo, que teve as chances para marcar e Raul fez 2 defesas realmente sensacionais. A verdade é que o time do Flamengo, o termômetro é o Zico. Se o Zico não está no melhor de sua forma, tudo desmorona. O Carpegiani, inclusive, fez um bom segundo tempo, enquanto teve fôlego, ele sempre ajudou, mas Tita, essa fórmula, Tita e Zico, não vai dar. O Flamengo que trate de descobrir um outro ponta de lança, que coloque o Adílio na sua verdadeira posição, porque até o Adílio que está... Hoje ele disse que era o último jogo. Se não renovar, ele já não joga mais. É um jogador que não pode ir na dividida. Ele está sem contrato, sabe lá o que vai acontecer amanhã? Então, com a bola no pé, tudo bem. Na hora de disputar com do adversário na dividida, ele perdia sempre. Então, veio o segundo tempo e logo, de princípio, houve uma jogada em que o pessoal, a turma do Botafogo, pediu um pênalti do Nelson em Evilásio. O nosso Mário Viana aqui gritou, confirmou, houve realmente a penalidade máxima. 1 minuto. No segundo minuto, o Nicásio quase que fez o gol. E o Raul, caído, defendeu uma bola espírita, porque ele já estava no bagaço, e a bola foi em cima dele. Ele puxou com a mãozinha de gato. No 4º minuto, o gol do Botafogo da Paraíba. Uma jogada que começou com o Magno, veio para o Getúlio, ele cruzou. Tinha alguém perto do Soares? Não tinha ninguém. Ele recebeu, bateu de mal na bola, e é tal coisa, a bola que não pega bem na perna do jogador, é exatamente aquela que trai o goleiro. Naquela altura já tinha muita gente na frente, o Raul estava perdido no tempo e no espaço, e a bola foi para o barbante. Soares, camisa 11, primeiro gol do Botafogo da Paraíba. Valdir Amaral conta a história. Atacando o Botafogo, um tiro do ponteiro ao canhoto, Soares é gol! Gol do Botafogo PT, cruzamento da ponta direita de Getúlio, livre, completamente livre na boca da bigorna, Soares no ponteiro canhoto, emendou. Chute saiu fraco, mas foi batido Raul no primeiro gol do encontro. Soares, ponteiro canhoto, camisa número 11. 4 minutos em cima da pinta neste segundo tempo. Agora no placar de tubos e conexões Tigre. Botafogo PP, Botafogo da Paraíba, um gol do ponteiro canhoto. Soares de chicotada fraca, surpreendendo a Raul após o cruzamento do ponteiro Getúlio. 1-0 ganhando o Botafogo paraibano. Mário Viana. Gol legal! Aos 6 minutos, o Zico perdeu uma cabeçada realmente extraordinária. Aos 10, houve a substituição, saiu o Carlos Alberto. E aos 12, o Júnior teve ali o problema no supercílio e entrou o Carlos Henrique. E o Carlos Henrique, nos primeiros lances, dando a impressão, com muita vontade, com
grande corrida, estava ganhando ali do seu marcador. Tanto que o lance do gol começou com ele ganhando na corrida de 2 jogadores, de 2 adversários. Fez o cruzamento, houve a deixada de Zico, e o Tita pegou assim, de perna esquerda, rasteiro no canto direito do goleiro Hélio, que se esticou todo, mas embora ele é pequenininho, se esticou, mas a bola foi para o barbante. Eram 19 minutos, Tita, camisa 9. Gol do Flamengo, Valdir conta a história. Pelota na extrema direita, no ataque do Flamengo para Toninho, Baiano domina, repica, traz o jogo para o meio do campo, entregando na direção de Andrade. Domina Andrade, prepara o contra-ataque, lançando na ponta direita, entregando imediatamente a Carlos Henrique na cavadinha do Flamengo pela esquerda, vai dar uma jogada oriçada, fecha na área, cruzou para Zico, para Tita, ponta, tira de gol! Golaço de Tita, entrou Zico, deixou para o Coringa, ele fuzilou, rasteiro, à direita do goleiro Hélio, empatando o jogo. Deita o Coringa, 9, é a camisa do indivíduo competente, o Tita, está um desfrão, todas as bandeiras do Mengão, tricampeão. Tem peixe na rede do Botafogo, o CD, choveu na horta do Flamengo, Mário Viana, gol legal! A noite não era rubro-negra, porque ali aos 32 minutos houve uma falta pelo lado direito. O time do Botafogo desceu todo para fazer a barreira, porque quem ia bater era o Zico. Todo mundo esperando o chute direto, e o Zico deu de balãozinho. Quem entrou foi o Rondinelli. Testou com violência, a bola bateu no travessão, apareceram várias pernas, mais uma, camisa preta e branca, jogou para fora, para a córner. Quer dizer, a coisa não estava realmente para o time do Flamengo. Mas depois disso, todo contra-ataque do Botafogo era o maior sufoco para a defesa do Botafogo, do Flamengo, digo. E aos 36 minutos, outro lançamento, para quem? Soares, livre, recebeu a bola, cruzou, pelo meio, Zé Eduardo, livre, inteiramente livre, bateu, pegou na veia, foi no canto direito, Raul foi bem na bola, mas não dava porque ela levava endereço certo. Zé Eduardo, camisa 8, gol da vitória do Botafogo, da Paraíba, e Valdir Amaral contando tudo. Pela direita, o time do Botafogo, PP atacando pela extrema por intermédio de Getúlio, abrindo o caminho, dominando, vai levando, largou no comando do ataque, procurando o jogador que era Nicásio, deixou para Zé Eduardo, cutucando, largando no comando para Evilásio, corta, entretanto, Rondinelli, atirando no meio do campo, respondeu Geraildo, Rondinelli não alcança, fica a pelota para Nicásio, Nicásio para baixo, esse da meia canhota, habilitou Soares, flutuando na linha intermediária do PP para Zé Eduardo, apostou, tirou a gol! Gol do Botafogo da Paraíba! Uma raquetada, um tirapasso sensacional de Zé Eduardo numa trama bem urdida. Numa trança de bola da meia esquerda para a direita. Fuzilou Zé Eduardo, 10 empatando o jogo. Por isso é que a coisa não está boa esta noite para os cariocas. América 0, Gama 0 lá no estádio do Botafogo. Pega essa miséria. O sucesso está empatando com confiança aqui. 36 minutos em cima da pinta neste segundo tempo. Desempata o Botafogo da Paraíba, o Botafogo TV, por intermédio de Zé Eduardo, camisa 8, Botafogo 2, Flamengo 1, Mário Viana. Gol legal! O time do Flamengo baixou a cabeça e aos 43 minutos, quase que o Botafogo marca o terceiro, num lance em que se deram o luxo de rebolar. 3 jogadores fizeram uma linha de passe ali na meia-lua, a bola pedindo para ser chutada, e os jogadores do Botafogo simplesmente esnobaram. E daí para frente, mais alguns minutos, o juiz acabou o jogo. Um jogo que a gente não pode deixar de registrar, que a vitória foi muito justa, justíssima. Time disciplinado, time modesto, mas disciplinado, muito bem disciplinado, tática e tecnicamente. Na vitória em São Paulo, contra o Santos, eu fiz um reparo. Coincidência, tenho feito muitos jogos do Flamengo. O Flamengo tem vencido a todos, hoje perdeu, mas eu fiz um reparo, tenho feito um reparo. Cláudio Coutinho tinha que rever todos os seus planos. Carlos Alberto pode ser um excelente reserva. Nunca vai ter, ou pelo menos não tem ainda, toda a classe, todo o poderio, todo o punch do jogador Toninho. O time do Flamengo é ruim com Cláudio Adão, pior sem o Cláudio Adão. E foi com Cláudio Adão
e o Flamengo ganhou 3 campeonatos. Esse meio-campo é bom, ninguém pode negar. Andrade, Zico, Carpegiani, o Adílio, seja quem for, mas o Adílio está sendo muito sacrificado, porque na ponta esquerda é uma opção, numa emergência, mas ele se fixar como ponta esquerda é acabar com o talento de um jogador realmente extraordinário. A arrecadação foi de 1.627.260 cruzeiros, 25.000 pessoas, 25.496 pessoas pagando ingresso. No time do Flamengo com Raul, Carlos Alberto, depois Toninho, Rondinelli, Nelson, Júnior, Carlos Henrique, Carpegiani, Andrade, Zico, Reinaldo, Quita, Adílio, Rondinelli, só depois que o time tomou o gol aqui foi para frente, descuidou da defesa. Raul salvou o time no primeiro tempo, 2 gols, depois andou soltando umas bolas bobas. Andrade regular, Zico não funcionou, Reinaldo, enfim, o time todo do Flamengo não passou de irregular. No time do Botafogo com Hélio, Nonato, depois Cláudio, Gerailton, Deca, Marquinho, Nicásio, Zé Eduardo, Magno, Getúlio, Evilásio, depois Dão e Soares. Em primeiro plano, Zé Eduardo, depois o Nicásio, o Deca, Getúlio, o ponta esquerda Soares, o Evilásio, que já jogou no Flamengo, habilidoso, bate com as duas. Depois entrou o Dão, ele deve estar cansado, machucado, mas um jogador que deu o maior calor em toda a defesa do Flamengo. Cartão amarelo para Getúlio, para Andrade, para Nonato, Quita, Deca e Evilásio. Concluindo, Botafogo 2, Flamengo 1, dor de cabeça para todo o departamento de futebol, para Coutinho, que, insisto aqui, vai ter que rever todos os seus planos.